Olá, internautas! Recebemos hoje aqui na redação multimídia da Gazeta Grupo de Comunicações o recém-eleito presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, Paulo Henrique Lerche. Boa tarde, vereador. Parabéns pela sua eleição e um feliz 2017 de antemão. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Feliz 2017 para você, também para o pessoal da Portal Gás. E estamos aí à disposição mais uma vez para conversarmos, com esse público tão eletivo aí que é os nossos internautas. Sem dúvida. Vereador, a gente sabe que as negociações que culminaram na eleição da mesa diretora ontem à noite na Câmara de Vereadores foram bastante intensas porque havia já um bloco encaminhado, o bloco do governo, mas havia mais de uma pessoa interessada na presidência, além do senhor. Como é que foram essas costuras aí no decorrer do fim de semana? As conversas continuaram e como é que o senhor conseguiu formar apoio suficiente para ser o indicado a concorrer a presidente? Importante o teu questionamento, Pedro. Nós do partido do PT, principalmente eu e o Ari, que somos representantes na Câmara de Vereadores, optamos em fazer a base de apoio ao governo e pedimos, até pela situação que nós estamos passando hoje, economicamente, todos os prefeitos que estão assumindo, assim como os presidentes da Câmara, falando em economia, e nós assumirmos o primeiro ano, por nós não estarmos contemplados hoje no governo e por nós, principalmente eu, não ter ranço com ninguém, ser um vereador de uma primeira legislatura e que tenho hoje a oportunidade de fazer algumas alterações na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, que a gente está tendo a necessidade, não só no nosso legislativo, mas em todos os nossos poderes. Vamos falar sobre essas alterações que o senhor pretende fazer, mas antes eu gostaria de questionar justamente sobre essa aliança do PT com o governo, que na verdade não é do PT, é dos vereadores do PT nesse primeiro momento. O senhor encara isso com naturalidade? Porque historicamente o PT e o PP do prefeito são partidos que estiveram sempre afastados na história política de Santa Cruz. E eu já vim conversando nas últimas horas aí com algumas lideranças do PT que não veem com muito bons olhos essa aproximação. Para o senhor é uma coisa natural, vereador? Encaro naturalmente essa aproximação, como você bem acompanhou o nosso primeiro mandato. Eu não fui um vereador que fiz oposição raivosa, eu fui um vereador que cobrei as questões do nosso município, cobrei os secretários e não vejo dificuldade nenhuma hoje em estar junto com a base do governo, que foi aprovada com mais de 10 mil votos, que foi o prefeito atual. Hoje a nossa política tem que ser feita de forma diferente, ela tem que ser feita com união. E se foi aprovado pela comunidade, vejo que nós também temos tudo para se aproximar e temos tudo para ajudar que Santa Cruz seja ainda melhor do que já está sendo. Diante dessas algumas resistências que existem dentro do partido a essa aproximação com o prefeito Telmo, o senhor acha que num futuro, daqui a algum tempo, o partido vai acabar ingressando no governo de fato ou essa aliança vai seguir restrita à Câmara de Vereadores? Esse é um assunto que cabe à executiva do partido, como você bem falou. Nós fizemos um acordo dentro do Legislativo, então caberia ao Telmo fazer essa procura do partido, dos trabalhadores. Não sei se o fez, tá? E se fizer vai ser discutido com o presidente do partido. Na minha visão, como eu falei, nós estamos vivendo um momento da política diferente e nós não podemos mais olhar pela questão partidária. Partidos por partidos, hoje, se nós olhar em Brasília, eu não sei se salvo algum que não esteja envolvido em corrupção. Nós temos que olhar na qualidade dos nossos políticos, fazer essa união e pensar em fazer uma ótima política para o nosso município. Essa é a visão que eu tenho hoje. O senhor, inclusive, em outros momentos, fez algumas críticas ao próprio Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que quando havia aquele prazo, aquele período, a janela, em que os vereadores podiam trocar de partido sem perder o mandato, se falou muito que o senhor poderia migrar de legenda e o senhor chegou a emitir uma nota dizendo que havia decidido ficar, porém, fazendo críticas em relação a algumas posturas do partido. Sim, com certeza. A gente, aqui como vereador, é o primeiro a estar próximo da comunidade. E nós, sim, sentimos muito o reflexo do que aconteceu lá no nível federal. E muitos me questionaram naquele momento por saber da minha postura, por saber da história da minha família, de não ter um histórico partidário, e de nenhum partido, e muito menos do PT, se eu não gostaria de aproveitar a janela e ir para outro partido. Fui procurado por várias lideranças de outros partidos, posso dizer que quase todos, mas por questão ética eu disse
que iria ficar no PT, fiquei e provei para a comunidade que o partido nada mais é que uma sigla que nós temos que representar. E eu acabei hoje me reelegendo, né, um dos poucos no Vale do Rio Pardo e Taquari, da minha geração, que na última, em 2012, se elegeram e não conseguiram agora a reeleição. Eu fui um dos poucos que consegui a reeleição aqui em Santa Cruz. Então, com muito orgulho, a gente veio mais uma vez provar que os nossos votos são de eleitores que acreditam no nosso projeto. Um projeto do Paulinho Lerch, um projeto que não tem ranço com ninguém e não tem ranço com partido nenhum. Vejo que o PT fez muito pelo nosso Brasil, pela nossa comunidade, mas infelizmente agora na parte final pecou e errou muito. E claro que isso refletiu em todos nós. Por isso surgiu esse assunto, né, da nossa saída ou não. Como eu não estive envolvido e não estou envolvido em nenhuma situação dessas que aconteceu com o partido, eu optei em ficar e as urnas mostraram que realmente, indiferente do partido, a gente teve o êxito da reeleição. Vamos então falar de seus planos na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores. Talvez a grande questão que surgiu no universo da Câmara nos últimos tempos foi a questão dos assessores que são vinculados à mesa diretora da Câmara. Ou seja, não são os assessores dos gabinetes dos vereadores, mas os assessores que são indicados pela mesa diretora da Câmara de Vereadores. E alguns, nós sabemos, têm salários muito elevados, mesmo sem haver um controle de frequência, mesmo sem haver uma clareza muito grande sobre quais são as obrigações e as atribuições dessas pessoas. Eles têm salários acima de R$10 mil e, por incrível que pareça, mais altos que os salários dos próprios vereadores. Se falou muito sobre isso em 2016, mas o ano terminou sem nenhuma mudança nesse sentido. O senhor pretende, de fato, mexer nesse assunto, presidente? Primeiramente, nós temos que deixar bem claro que eu sou o presidente de um poder que tem 17 vereadores e fui eleito por um grupo com 10 votos. Toda a nossa ação ela vai ser discutida nesse grupo, né, e com os 17 vereadores. A nossa Câmara pode ser feita, né, um dinamismo muito maior do que hoje ocorre lá. Não só na parte dos assessores parlamentares, como os assessores ali de bancadas também. Tá? Entendo hoje que nós, como presidente, a gente quer ter um diálogo muito maior com os partidos, com as bancadas, trocar ideias e fazer uma Câmara muito mais dinâmica. Referente à questão salarial, hoje, diretamente da mesa diretora, nós temos ideia, sim, não só eu, de todo o grupo, em reduzi-los. Tá? Com certeza, nós vamos mexer nisso, já estamos estudando a possibilidade, um momento de fazer, mas nós vamos mexer. Ou numa situação econômica que nós vivemos, né, onde todo mundo só fala em economia, nós não temos como aqui em Santa Cruz ser diferente. Por isso, nós assumimos esse poder em nome de todos os vereadores e temos esse compromisso com a comunidade. Isso ainda no início do ano? Vou ficar para mais adiante? Qual é a sua ideia? A ideia é dentro da possibilidade, o quanto antes agora, quem sabe, na primeira sessão, né, extraordinária que tiver, que nos possibilitar, a gente já encaminhar esse projeto de resolução e já fazer essas alterações. Vai partir da própria mesa diretora, então? É a nossa ideia. Bom, o senhor sabe que o seu antecessor, o vereador Alceu Crestani, que estava à frente da Câmara em 2016, ele enfrentou algumas dificuldades ali no final do ano por conta do limite de gastos com pessoal, que ainda não se sabe como é que foi o fechamento das contas, mas havia o risco desse limite ser extrapolado, e isso poderia inclusive implicar em apontamentos contra o presidente no Tribunal de Contas. Houve um movimento no sentido de elevar esse teto de 2% para 6%, acabou não avançando porque não houve apoio entre os vereadores. O senhor pretende levantar novamente essa discussão ou o senhor vai trabalhar dentro da realidade dos 2%? Todos nós sabemos que tem uma DIN, né, que foi questionada sobre a legalidade dos 2% ou dos 6%. Indiferente do resultado da DIN... O senhor vai manter essa ação? Já lhe pergunto. Indiferente da questão do resultado da DIN, nós vamos trabalhar para ficar abaixo dos 2%. Essa é a nossa ideia. Como falei, pela questão, né, econômica, entendemos que é essa a nossa obrigação como legislador e pela nossa trajetória. Eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer. Essa é a minha obrigação. O próprio Alceu, quero aproveitar a oportunidade, né, para elogiar o belo trabalho que ele fez à frente do Legislativo, nos entregou a casa praticamente organizada, uma bela de uma casa. Soubemos que ela ficou muito mais ampla do que a nossa casa antiga, né, tem muito mais compromissos, mas isso vem de encontro ao que tu falou. Nós temos uma assessoria na mesa que pode nos ajudar a organizar. Basta, né, fazer a parte de cada um lá dentro,
fazer o cumprimento, de repente, de uma carga horária, com certeza a gente vai conseguir manter aquela estrutura toda que é ampla. Nós não podemos dizer que é a mesma estrutura que nós tínhamos, é uma estrutura muito mais ampla, mas que dá muita mais comodidade, não só para os vereadores, mas para toda a nossa comunidade. Mas só para confirmar, então, a ação judicial que foi movida questionando a legalidade desses 2% não vai ser retirada, vai continuar tramitando na Justiça. Vai continuar porque nós todos vereadores, inclusive eu não estava na época, né, temos essa dúvida, né, se ela é constitucional ou se ela não é inconstitucional, né? Então, nosso objetivo é esse, é realmente tirar essa dúvida. Mas nós queremos sim, a gente sabe que o orçamento do município, né, ele não é um orçamento fixo, né? Então, hoje na Câmara, para fechar o quadrimestre, nós temos 3 quadrimestres. Hoje, se eu fosse pedir para os diretores da casa para me mostrar qual seria o orçamento, eles também não sabem me dizer, porque ele varia conforme, né, a arrecadação do município. Então, mas eu já vou me precaver, junto com todos os colegas. Foi uma um dos motivos de eu assumir. Eu disse que eu iria fazer essa alteração para não correr esse risco que o Alceu correu agora no último ano, que a gente já vai alterar e já vai reduzir os gastos, indiferente do resultado. Se for 6, ótimo, a gente vai ter mais espaço, mas a gente vai sempre tentar trabalhar abaixo dos 2%. Para terminar, presidente, no ano passado o senhor, até de certa forma, gerou um desconforto com alguns dos seus colegas quando o senhor propôs que fosse criada uma segunda sessão na Câmara semanal. O senhor chegou a apresentar um projeto, mas o projeto foi derrotado. O senhor pretende levantar novamente essa discussão agora como presidente da Câmara? Hoje, né, a Câmara de Santa Cruz é uma das câmaras mais enxutas, né, e uma das que mais trabalha, podemos dizer também. A minha ideia era dinamizar mais ainda, dar mais fluidez, né, ao processo legislativo. Como nós vemos num processo, né, de democracia e cada um tem a opção do seu voto, eu fui vencido pelos votos e a maioria achou que não seria o momento. Eu, como presidente, eu não posso encaminhar projeto. Tá? Então, da minha parte, não poderia partir. Mas sim, podemos dialogar com o grupo, podemos dialogar com os 17 vereadores e se acharem interessante, se for viável, também temos que ver essa questão dos 2%, né? Porque tudo gera custo e podemos dialogar e ver. Uma coisa que eu quero aproveitar e deixar bem claro, que o meu mandato, esse de 1 ano dentro da presidência, ele vai ser de diálogo, vai ser de transparência, vai tentar acomodar os colegas novos, mesmo que estão chegando lá hoje pela manhã. Também aprovei um projeto de lei que eu senti muita dificuldade quando cheguei lá no primeiro ano, de momento de inscrição, de tempo de fala, né, de como se faz a indicação. A gente chega lá, né, e não tem muito esse conhecimento. Eu estou proporcionando um curso, falei com o pessoal da casa, para esses novos vereadores, para os novos assessores, para que eles já entrem, né, se não no ritmo, mas acompanhando um pouco a nossa Câmara. Então, a gente aprovou um projeto de lei, foi uma dificuldade que eu tive, já pensando nos colegas, né, a gente já está pensando em disponibilizar esse curso para que eles também entrem. E a gente não está olhando para partido, não está olhando para ranço político, e sim que nós temos uma legislatura que esteja, sim, ao nível, né, dos poderes hoje de Santa Cruz do Sul. O executivo é um poder, o legislativo é um poder independente. Mas nós temos, sim, que trabalhar junto e o que for bom para a comunidade nós temos que aprovar. E os projetos que vêm para a Câmara, tanto os polêmicos como os tão não polêmicos, nós temos a obrigação de pontuar as nossas ideias para que eles fiquem melhor ainda para a nossa cidade. O senhor agora tem um desafio também pessoal, no sentido de que o senhor é empresário, tem uma série de demandas profissionais e vai ter que conciliar com uma demanda ainda maior na Câmara de Vereadores, né? Isso aí, já no momento em que surgiu a oportunidade de assumir a presidência do Legislativo, a gente já encaminhou essa opção de deixar de lado hoje a parte, né, de gestor, que eu me orgulho muito, acho que é muito importante para a carreira do político de ser gestor, assim como antes de ser gestor, trabalhei aqui também no Grupo de Comunicações da Gazeta, me proporcionou conhecer os 36 bairros de Santa Cruz, os 8 distritos do interior. Isso para a minha carreira política me ajudou muito, acho que ter o conhecimento, né, da tua cidade é o mínimo. Tá? Então já encaminhei, né, já me desliguei praticamente das minhas empresas e estou agora me dedicando integralmente para o Legislativo e para a nossa comunidade de Santa Cruz do Sul. Perfeito. Vereador Paulo Lerch, então, presidente da Câmara de Vereadores em 2017, muito obrigado pela gentileza de ter vindo à nossa redação e boa sorte na sua gestão como presidente. Agradecer a oportunidade, Pedro, agradecer aos internautas e também fazer um registro aqui, tá? Que eu fiquei muito feliz de estar agora no início desse meu segundo mandato, assumindo
né, a presidência da Câmara, um novo desafio na minha vida, mas também que a gente tem que deixar bem claro que sem o apoio da nossa família, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Hoje eu tenho um pai, uma mãe que me ensinaram, me deram valores, né, da vida, uma esposa, 2 filhos, uma irmã, né, que hoje eu posso me orgulhar, que estão sempre me incentivando e entende muitas vezes o quanto a gente fica afastado deles, né, para estar atendendo a nossa população, que é a nossa obrigação, né, dentro do Legislativo, estar acompanhando os projetos de lei, mas principalmente fiscalizando o Executivo, e para isso tem que estar presente em vários lugares. Então agradeço muito a todos os santacruzenses, aos eleitores e principalmente à minha família.